Em um tempo de sucessivas invasões de competências e atribuições em nossa República, atingindo especialmente o Poder Executivo, uma recomendação oriunda do Conselho e da Corregedoria Nacional do Ministério Público é digna de nota e reconhecimento. Trata-se da recomendação conjunta número 2, do último dia 16 de junho, assinada pelo Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, e pelo Corregedor Nacional, Dr. Rinaldo Reis. Lúcida, precisa e extremamente oportuna. Tenho feito reiterados alertas sobre um processo de esvaziamento de atribuições que atinge o Congresso Nacional, quanto à sua competência legislativa, mas agride mais ainda o Poder Executivo. Isso está ficando cada vez mais patente e os cidadãos brasileiros estão percebendo nitidamente. Há casos patéticos de intromissão no mérito do ato administrativo, no que historicamente chamamos de poder discricionário do administrador. Isso tem se tornado muito recorrente, inclusive a partir de órgãos de controle, e chegou a um ponto tão crítico que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público percebeu. Já era hora. A recomendação do CNMP e da Corregedoria expõe as violações que membros do Ministério Público vinham cometendo por todo o país. Não é o caso, obviamente, de todos os promotores ou procuradores, mas de muitos deles, que costumam não ver limites para suas atribuições. É exatamente isso que diz a recomendação baixada pelo chefe do Ministério Público, especialmente em seu artigo 1º, onde recomenda aos membros da instituição que atentem para os limites de suas funções institucionais, evitando-se a invasão indevida das atribuições alheias e a multiplicação dos conflitos daí resultantes. Prossegue a portaria recomendando aos membros do MP respeito à autonomia administrativa do gestor e observância ao limite de análise objetiva da legalidade formal e material dos atos de gestão. É lamentável que seja necessário recomendar justamente aos fiscais da lei que hajam com respeito e não ultrapassem os limites de suas competências. Mas é fato que, em muitos casos, alguns membros do Ministério Público agem como se quisessem substituir a figura do gestor, ou seja, querem administrar sem que tenham sido eleitos para tanto. É por isso que disse, em pronunciamento anterior, que muitos gestores sentem vontade de entregar as chaves de prefeituras e palácios de governo para membros do Ministério Público. Agora, não só eu, ou apenas eu, que estou vendo e expondo esse ativismo, mas o próprio Procurador-Geral e o Corregedor Nacional do Ministério Público Brasileiro. A recomendação prossegue dizendo aos membros do MP que, diante da falta de consenso científico em questão fundamental, a efetivação de políticas públicas, reconheçam que é atribuição do gestor a escolha de uma dentre as posições díspares ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial ou extrajudicial destinadas a modificar o mérito das escolhas. Ou seja, menos judicialização. Isso é extremamente necessário que seja observado porque alguns membros do Ministério Público desprezam decisões administrativas baseadas em estudos técnicos para, de seus gabinetes, expedirem recomendações ou proporem ações judiciais sem o mínimo de critério científico contraposto, ou seja, fundadas somente em seus pontos de vista pessoais, quando não em suas opiniões políticas ou ideológicas. Em outro ponto, recomenda-se critério e racionalidade no exercício do poder requisitório, de modo a permitir que os gestores mobilizem seus esforços na execução da política pública e não na confecção de respostas. Do jeito que as coisas vinham, os gestores estavam gastando mais tempo para responder às intermináveis requisições do Ministério Público do que para efetivamente trabalhar em favor da população. É claro que essa recomendação não seria bem aceita pelo lado ativista do Ministério Público, que tentou politizar a questão, como bem denunciou o Corregedor Nacional. Rinaldo Reis observou que a discussão foi encaminhada para a imprensa de forma deturpada. Houve uma tentativa de uso político, chamando de mordaça a recomendação. Simplesmente lamentável, demonstrando que o Ministério Público, infelizmente, abriga um grupo de ativistas políticos, que não acolhem nem mesmo a recomendação do Conselho e da Corregedoria Nacional do órgão. De qualquer sorte, a recomendação foi aprovada na última terça-feira, dia 23,
por 8 votos a 2 no CNMP. Devo deixar claro que não estou me referindo absolutamente ao importantíssimo papel do Ministério Público na vigilância regular do cumprimento da lei, na defesa dos direitos difusos e coletivos, na investigação de crimes ou de atos de improbidade e nas demais atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal. Aliás, me sinto na liberdade de denunciar os excessos do Ministério Público porque, na maior discussão já ocorrida neste país em defesa das prerrogativas da instituição, estive ao lado do órgão, quando da histórica PEC 37. A minha defesa da instituição não me permite ignorar o prejuízo que certas condutas exageradas causam não somente aos gestores, mas à população brasileira, invadindo competências das administrações, criando um clima de denuncismo e desestimulando pessoas sérias e honestas de assumirem o comando de órgãos e unidade do poder executivo. Servidores públicos probos também terminam sendo vítimas. Vivemos um apagão das canetas, que compromete o funcionamento do Poder Executivo e prejudica o atendimento das necessidades públicas. O Ministério Público exerce papel fundamental para o país, mas precisa, como diz agora o próprio Conselho Nacional, respeitar os limites de suas atribuições. Nada mais justo e coerente. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.